Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas gravadas. Agora nós estamos iniciando a semana 17. E essa semana 17 é uma semana que vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu tenho coisa demais para falar. Então, essa aula da semana 17 ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é para o pessoal que, assim, para todos, na verdade, todos os alunos têm que assistir a primeira parte. E a segunda parte é somente para os alunos que quiserem saber um pouquinho mais sobre a história. Terá uma segunda parte extra neste mesmo vídeo, tá? Vai estar a partir desse minuto aqui, tá? E nessa parte extra eu vou contar mais sobre a história dos irmãos Graco, coisa que eu não vou entrar tanto em detalhes na primeira parte. Mas vamos aos assuntos desse vídeo. Os assuntos abordados nesse vídeo serão crise da República Romana, Irmãos Graco e a questão da terra, né, a reforma agrária, primeiro e segundo triunvirato, tá? Então, nós vamos falar de crise da República, Irmãos Graco, questão da terra, primeiro e segundo triunvirato. Depois que acabar esse vídeo, teremos a parte extra, que é eu contando a história um pouco mais detalhada da vida dos Irmãos Graco, beleza? Então, vamos para Roma. Então a gente começa essa aula falando de crise da República Romana. Como assim? A República Romana foi proclamada pelos patrícios, mas dentro dessa situação, dentro dessa perspectiva, os patrícios fizeram uma sociedade que era disfuncional, que era cheia de problemas. E ela, conforme foi passando o tempo, foi aumentando os problemas, né? A vida, principalmente dos plebeus, foi se tornando muito difícil, praticamente impossível, né? Os patrícios enriqueciam muito e os plebeus se tornavam cada vez mais pobres, era cada vez mais difícil a vida dos plebeus. Dentro dessa perspectiva, a república entrou em crise, tá? Então os patrícios acumulavam cada vez mais riquezas, eles acumulavam cada vez mais terras, porque toda aquela expansão territorial que ocorreu durante o período da república, quem ganhava essas terras eram os patrícios, os plebeus tinham que servir no exército. E servindo no exército, a vida deles se tornava cada vez mais difícil, né? Eles tinham que servir no exército para ter salário e eles não tinham como cuidar das terras deles. Então, ficou muito difícil a vida dos plebeus na república e isso foi aumentando muito a insatisfação dos plebeus. As guerras púnicas, com as mortes causadas pelas guerras púnicas, isso só intensificou essa realidade. Então, tem o processo de acúmulo de terras, tem a insatisfação por ter que servir no exército, e assim, cada vez mais pessoas, cada vez mais plebeus iam servir no exército. Por quê? Porque as terras aumentaram no campo, as terras nas mãos dos patrícios aumentaram de tamanho, se tornaram cada vez maiores latifúndios, e nesses latifúndios eles produziam cada vez mais alimento, cada vez mais tudo que dava para produzir. E tudo isso era produzido num baixo custo. E essa produção em baixo custo, ela era uma competição impossível de ser batida pelos pequenos produtores. Então esses pequenos produtores que viviam no campo também acabaram saindo do campo e indo para as cidades, porque eles se endividavam, vendiam as terras e iam tentar viver na cidade. Chegavam na cidade, se tornavam parte dos plebeus e acabavam indo servir no exército, morrendo nas guerras dos patrícios, e tudo isso ia intensificando o cenário de crise na República Romana. Além dessa crise, dessa estrutura de crise,
ainda tinham as revoltas dos servos e dos escravos que já estavam começando a ocorrer em alguns lugares, incluindo a revolta de Espartacus, que eu não vou, infelizmente, poder entrar aqui, mas depois, que se quiserem pesquisar, pesquisem a revolta de Espartacus, que também foi uma revolta que causou muito problema na República Romana nesse período. Agora, dentro dessa perspectiva de crise, da vida das classes mais pobres se tornando cada vez mais difícil, surgiram os irmãos Graco. Inicialmente, Tibério Graco, ele era patrício e ele ele foi escolhido como um tribuno da plebe. Professor, mas se ele era patrício, como que ele foi escolhido tribuno da plebe? Isso era permitido, bastava que os plebeus escolhessem ele, tá? E ele foi escolhido pelos plebeus como seu representante no Senado, e quando ele foi eleito em 133 a.C., ele propôs uma nova lei. E essa nova lei dele era uma lei de reforma agrária. Como assim? Ele queria estabelecer um limite máximo para as terras dos patrícios. Ele queria estabelecer uma cota máxima. Ó, você pode ter terra até aqui. Depois daqui, você tem que ceder o restante dessas terras para as famílias mais pobres. Na verdade, o Estado romano, o governo romano vai tomar essas terras excedentes e vai distribuir ela para as famílias mais pobres. Essa lei, ela visava atingir o cerne, o meio do problema, que era a questão da terra. Mas, obviamente, ela desagradou muito os senadores. E, desagradando os senadores patrícios, eles começaram a lutar de todas as formas possíveis e imagináveis contra essa lei. Inclusive fizeram toda uma situação muito desagradável para o Tibério Graco. E no final das contas, ele lutando por essa lei, passando por mais alguns problemas que eu vou explicar na parte extra do vídeo, ele acaba sendo morto. Uma multidão de pessoas acompanhando os senadores patrícios invadem o local onde o Tibério Graco estava no ano de 132 a.C. e matam ele com paus e pedras. Eles arrancaram um pedaço de madeira dos bancos e mataram eles. O Tibério, e de 300 a 500 apoiadores foram mortos nesse dia. Foi um banho de sangue no Senado romano, foi uma coisa terrível. Após a morte do Tibério Graco, 10 anos depois, os plebeus elegem Caio Graco, o irmão mais novo de Tibério, para ser tribuno da plebe. E o Caio Graco tinha ideias similares à do irmão mais velho, e inclusive, além de similares, elas eram, digamos assim, mais profundas, queriam mudanças ainda mais profundas, e foi exatamente essa ambição de mudanças mais profundas que fez com que ele fosse eleito como tribuno da plebe. E ele ainda tinha essa revolta do irmão dele ter sido morto por conta dessas ideias. Então o Caio Graco, ele foi com tudo, ele foi eleito tribuno da plebe em 123, 122, não me lembro exatamente o ano, acho que 122 a.C., e ele lutou e fez uma série de mudanças. Ele realmente conseguiu aprovar uma série de leis, mas todas essas leis que ele conseguiu aprovar mexiam com os direitos, com os privilégios dos patrícios. E isso incomodou muito os patrícios. Os patrícios fizeram de tudo para acabar com as mudanças do Caio Graco, chegando inclusive 1 ou 2 anos depois, não me lembro exatamente, eu acho que por volta de 120 a.C., provocando a morte também do Caio Graco. Não se sabe exatamente como ele morreu, mas isso eu vou falar lá na parte extra do vídeo, beleza? Ele acaba morrendo, mas as reformas permaneceram vivas. Não exatamente todas e não exatamente da forma que ele quis, mas elas permaneceram vivas junto com a memória dos irmãos Graco, beleza? Agora, dentro desse cenário de busca de reformas, de busca de direitos dos plebeus, de revoltas de escravos, dos patrícios lutando com todas as armas para manter os seus privilégios em uma sociedade que muitas pessoas morriam de fome, morriam sem terras, morriam sem comida, morriam das guerras dos patrícios, a sociedade foi se tornando cada vez mais caótica, e estando cada vez mais caótica, acabou sendo controlada, acabou sendo estabilizada naquele momento de caos pelo poder militar. Os generais que tinham que atuar para diminuir essas revoltas acabaram, muitos deles, ganhando muito poder político, e em um determinado momento
Roma se estabilizou, tá? Lá por volta do ano 60 a.C., com um triunvirato. O que foi um triunvirato? Era um governo de 3 homens. Eles não eram reis, eram 3 generais que dividiram o poder de Roma, dividiram os territórios de Roma, inclusive entre eles, e esses primeiros 3 generais foram Pompeu, um general famosíssimo, de extremo sucesso, vitórias e mais vitórias no campo de batalha. O segundo general Crasso, que era um general de alguns sucessos também, bastante conhecido, e o general Júlio César, que era de uma família extremamente importante de Roma e um general também muito bem sucedido. Esses 3 generais não se gostavam muito, segundo alguns relatos, mas aceitaram fazer um acordo entre eles para que eles conseguissem dividir o poder de Roma, estabilizar Roma, tornar a sociedade mais tranquila novamente. E dentro dessa perspectiva do triunvirato, conforme foi passando o tempo, os interesses de cada um desses generais foram se desencontrando. Cada um deles era um general diferente, tinha uma visão de mundo diferente e acabaram caminhando em direções um pouco distantes uns dos outros. O primeiro passo, digamos assim, para a desestabilização do triunvirato foi a morte do general Crasso. Ele tinha inveja, digamos assim, do Pompeu e do Júlio César, que eram 2 generais excelentes, de muitas vitórias no campo de batalha, e ele queria ter mais vitórias ainda para conseguir ter esses louros, ter essa admiração da população. Só que ele comete um grande erro no campo de batalha, lá na região da Síria, e ele acaba morrendo. Ele morre no campo de batalha. Inclusive tem uma expressão até os dias de hoje que é: quando alguém comete um grande erro, é chamado de erro crasso. Eu não sei exatamente qual foi o erro dele, mas deve ter sido um erro gigantesco para o nome dele estar associado a um grande erro até hoje. Mas o fato é que ele morre, e quando ele morre o poder fica na mão do Júlio César e do Pompeu. E esses 2 caras eram extremamente bem-sucedidos, eram extremamente conhecidos pela população romana, e eles perceberam que talvez fosse a hora deles governarem. Cada um pensou da mesma forma, né? Os 2 pensaram da mesma forma, que, putz, pode ser que agora eu possa governar sozinho, né? Posso tirar o outro e governar sozinho. Os 2 pensaram isso, tanto que eles entram em um período de guerra civil. Eles lutam com as tropas que eles tinham nas mãos, e se inicia um processo de guerra civil. No final desse processo de guerra civil, Júlio César sai vencedor. Ele vem da Gália, que era um local onde ele foi extremamente bem sucedido nas suas conquistas militares, e ele traz os seus exércitos da Gália para Roma, invade Roma com seus exércitos, atravessa o rio Rubicão, que tem toda uma simbologia e tal, invade Roma com seus exércitos e se declara ditador vitalício, ou seja, lembra lá o cargo de ditador? Ele se declarou ditador. Eu sou ditador, o Senado aceita e ele passa a ser ditador pro resto da vida. Só que esse resto da vida dele não durou muito, porque ele se declara ditador em 49 a.C. e ele acaba assassinado pelos senadores dentro do Senado em 44 a.C. Por quê? Porque ele era um governante que governava pro povo. Ele era, pro povo entre aspas, ele era um patrício, ele era extremamente rico e tal, mas ele tinha algumas decisões, algumas atitudes que não eram tão boas, tão interessantes para os patrícios. Ele tinha algumas atitudes que eram mais interessantes para o povão, para os plebeus, para as massas. E isso foi desagradando muito os patrícios. Os patrícios, inclusive, no final, lá por volta de 44, tinham medo de que ele se tornasse rei. Professor, mas se ele era ditador, ele tinha todo o poder na mão dele, ele fazia um monte de coisa já há 5 anos, qual era a diferença de ele tornar rei? Cara, os romanos tinham um pânico de alguém se declarar rei de fato. Eles tinham muito medo, porque a experiência da monarquia não foi muito boa, e depois que acabou a monarquia, em 509, aí eles já tinham praticamente 500 anos de um sistema que lutava para não ser o sistema monárquico. Então era algo que não pegava bem com o povo, falar que alguém era rei, por mais que o cara tivesse um poder similar ao de um rei. Então ele era visto pelos patrícios como se ele quisesse se tornar rei
que na verdade em latim era Rex, é daí que vem o nome, inclusive, do Tiranossauro Rex, enfim. E ele acaba morto, assassinado, traído por mais de 20 senadores dentro do Senado, e ele foi morto dentro do Senado como uma forma de tentar passar uma mensagem para o povo de que os senadores estavam livrando eles de um rei, de um monarquista, de uma pessoa que queria todo o poder na mão dele. E ele foi enganado para ser morto dentro do Senado. Ele foi chamado para ver algumas leis, algumas propostas e tal. E quando terminou a sessão, ele tá falando: falou galera, tô indo, valeu, muito obrigado, tô indo para casa. E um senador chamou ele e falou assim: ô Júlio César, desculpa, eu sei que você tá indo para casa, mas você podia vir aqui numa salinha pra gente discutir umas coisas um pouco mais privadas, né? Tô aqui com os outros 20 senadores, 20 e poucos senadores, só que a gente precisava fazer uma proposta para você e não podia ser no meio de todo mundo, é uma coisa mais... Vamos lá na salinha? E ele foi nessa salinha e quando ele chega lá, um cara empurra ele, puxa uma faca e... Todos eles, na verdade, puxaram as suas respectivas facas. Era o acordo que eles fizeram entre eles, que todos eles dessem pelo menos uma facada, porque daí todos estariam envolvidos diretamente. No Júlio César, ele foi traído pelos senadores, traído inclusive pelo seu senador mais próximo, pelo seu principal aliado político, que era o Brutus, e ele acaba morto. Quando ele é morto no Senado, no dia que ele é morto, a cidade inteira fica sabendo, ouvem-se os gritos dele e o povo que gostava dele fica extremamente revoltado, porque fala: como assim os patrícios estão tirando o nosso ditador, o cara que governava pra gente, e a cidade começa a pegar fogo, fica uma revolta toda, e os senadores chegam: putz, como é que a gente vai acabar com essa situação? E eles vão tentando apagar incêndio daqui, apagar incêndio dali, apagar incêndio literal e figurativo, tá? A cidade pegou fogo em algumas partes, mas outros eram incêndios figurativos, era o caos que reinava na cidade. E eles estabelecem: putz, vamos fazer de novo um triunvirato. E estabelece-se o segundo triunvirato. O segundo triunvirato foi bastante próximo do primeiro. Com 3 generais, professor? Não, 2 generais e o herdeiro político e familiar do Júlio César. Quem eram os 2 generais? Marco Antônio, um general extremamente bem sucedido, Lépido, um general extremamente bem sucedido, e Caio Otávio, sobrinho e filho adotivo do Júlio César, herdeiro de tudo o que o Júlio César possuía, e tudo o que o Júlio César possuía era somente a maior fortuna de Roma, de toda Roma nesse momento. Então eles escolhem esses 3 caras, eles escolhem o Caio Otávio com uma forma de tentar apaziguar a população. Falou: a gente tirou o Júlio César, mas ele tá aqui ainda em espírito, é o herdeiro dele, o Caio Otávio também vai governar para vocês, fiquem tranquilos. E fica certo dessa forma o segundo triunvirato. Mas assim como no primeiro triunvirato, a situação, os caras eles não tinham ideias iguais. Eles acabam se desencontrando, o Caio Otávio depõe o Lépido, tira o Lépido do poder e fica só ele e o Marco Antônio. Os 2 tinham muita ambição pelo poder, começam a disputar o poder. O Marco Antônio, inclusive, nesse momento, estava lá no Egito, se casando com a Cleópatra, tendo filho com a Cleópatra. O Marco Antônio teve um filho com a Cleópatra. E no final das contas, resumindo bastante aqui, o Caio Otávio fica sozinho no poder. O Senado aceita ele como ditador em 31 a.C. e além de aceitá-lo como ditador, 4 anos depois ele é aceito como Augusto. O Senado aceitar o Caio Otávio como Augusto era mais ou menos como reconhecer que ele era praticamente um semideus para Roma. E é nesse momento que nós reconhecemos, nós, historiadores atuais, que começa o Império Romano, quando ele assume como Augusto em 27 a.C., beleza? Quando ele assume como Augusto, ele promove muitas mudanças. Ele reorganizou o exército e a marinha, mudou o controle, falou: olha, esse monte de general fazendo um monte de coisa aí não dá. O poder é meu agora, então os generais vão fazer o que eu quiser. Vamos reorganizar essa história toda aqui. Inclusive eu preciso de segurança. Essa história de matando o ditador, matando o senador, matando... Não,
Comigo isso não vai acontecer, eu preciso de segurança. Então eu vou criar a guarda pretoriana. Eu vou escolher aqueles soldados maiores, mais fortes, mais lindos, mais bonitos, mais gostosos. Eu vou escolher esses soldados do exército e eles vão fazer parte da minha guarda pretoriana. Eu vou dar salários gigantescos para eles que eles não precisem se corromper para me trair. Então eles vão ser fiéis a mim, nem que seja pelo dinheiro. Ele muda algumas coisas no exército a respeito de quanto tempo eles tinham que servir e tudo mais. Isso torna o exército mais próximo dele. Ele manteve todas as instituições republicanas, manteve o Senado, manteve a Assembleia, manteve tudo que você pode pensar que era de republicano, mas você fala assim, professor, se ele era imperador, como é que ele manteve estruturas da república? Porque, como eu disse, o povo romano não gostava da ideia de ter um rei. Então ele era imperador sem ser muito imperador, pelo menos nesse primeiro momento. Sem ser muito assim na visão do povo. Mas ele tinha todo o poder. Ele indicava todos os senadores. Cachorrinho, não... Ele indicava todos os senadores, ele indicava todos os cargos lá, questores, cônsuls, tudo isso foi mantido, tá? Mas ele tinha todo o poder, o Senado gostava dele, gostava assim, aceitava ele, o povo gostava dele e aceitava ele, ele tinha a maior fortuna de toda Roma, de todos os territórios dominados por Roma, e ele conhecia muita gente, ele tinha muita gente que o apoiava, que fazia de tudo para que ele tivesse o poder. Então ele tinha de fato, na prática, todo o poder na mão dele, beleza? E além dele ter todo o poder, ele falou, eu preciso de dinheiro para fazer tudo isso funcionar, eu não quero usar todo o meu dinheiro, então a gente precisa ter um sistema de coleta de impostos melhor, eu preciso reformar as cidades para que as cidades sejam mais estáveis, sejam melhores para o povo, eu preciso incentivar a produção agrícola, porque um povo sem comida é um povo revoltado, né, que se revolta. Então eu preciso incentivar a produção de comida, a produção de ferramentas, para que sejam utilizadas essas ferramentas na produção desses alimentos. Então ele incentivou muito a economia romana, ele mandou construir muitas estradas e pontes, porque ele falou, eu preciso comandar todo o território. Para eu comandar todo o território, eu preciso chegar lá. Chegar não eu fisicamente, mas as minhas ordens, através dos meus mensageiros a cavalo. Então eu preciso de pontes e estradas muito bem feitas para que eu consiga comandar tudo isso. Então, quando ele assume como Augusto, ele começa a fazer uma grande diferença em Roma, e isso é o período do início que nós chamamos de Império, que nós vamos ver mais na semana que vem. O último ponto aqui da nossa aula, especificamente, antes da gente entrar na parte extra, ficou definido que, quando ele morresse, ele não ia passar o poder para o filho dele. Ele teria que escolher ele, mas ele que ia escolher, mais ninguém ia escolher por ele. Qualquer homem que fosse da vontade dele, fosse patrício, fosse cliente, fosse plebeu, fosse escravo, e esse homem escolhido seria adotado como filho pelo imperador e seria ensinado, seriam passadas todas as informações necessárias para que esse outro homem se tornasse imperador quando da morte do imperador original. E foi daí para frente assim. O Império Romano não tinha uma ideia de hereditariedade, porque a ideia de hereditariedade também estava muito próxima com a ideia de monarquia dos reis, e o povo romano não gostava das características da monarquia. Beleza? Então é isso, a nossa aula oficial acaba aqui e daqui a pouquinho eu volto com a parte extra para aqueles que, como eu, gostam de história, gostam desse professor estranho contando histórias estranhas para vocês, e eu vou falar um pouco mais detalhadamente da vida do Tibério e do Caio Graco. Agora estamos aqui na parte extra, né? Nossa, meu Deus, como eu adoro história, o professor Henrique é tudo estranho, mas eu gosto dele falando, então... Por que eu fiz isso? Porque a história do Tibério e do Caio Graco são histórias incríveis, maravilhosas, magníficas, e eu, quando eu tava fazendo aula, quando eu tava fazendo meu roteiro, eu pesquisei um monte de coisa, eu li um monte de coisa, e eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que falar tanta coisa pra eles, a aula vai ter 50 minutos? Não, eu consegui pensar nessa forma de fazer a aula oficial mais resumida e a aula
extra para aqueles que desejam saber um pouquinho mais. Não é obrigatório estar aqui, mas se você quer, estamos juntos aqui. Tibério Graco. Tibério Graco ele foi eleito, como eu disse na outra parte da aula, em 133 a.C. Ele era de uma família extremamente importante em Roma. Importante em todos os sentidos, importante inclusive famosa. Ele tinha parentes que eram grandes generais. Ele era, o sogro dele era um dos maiores generais da história de Roma. O sogro dele foi o general que derrotou Aníbal na Segunda Guerra Púnica. A mãe dele era extremamente conhecida na sociedade romana. Ele era bastante conhecido na sociedade romana porque ele foi um grande general também, um grande comandante de tropas. Mas ele, fazendo parte do exército durante muito tempo, ele se aproximou muito de muitos plebeus, porque muitos dos soldados do exército eram plebeus. E ele ficou sabendo que a vida desses plebeus era uma vida muito difícil, porque muitos deles participavam do exército e enquanto estavam no exército, as suas terras eram abandonadas, muitas vezes as esposas tinham que vender as terras para conseguir se sustentar. E quando o soldado voltava da batalha, voltava do campo de batalha, depois de servir ao exército, machucado muitas vezes, né, com uma série de problemas, ele muitas vezes já tinha perdido toda a terra, estava pobre, estava miserável, ia para a rua. Então o Tibério resolveu tentar fazer alguma diferença nesse sentido. Não sei se porque ele era uma pessoa boa, não sei se porque ele viu que isso era uma oportunidade política, mas ele foi atrás desse ponto e acabou sendo eleito como tribuno da plebe. Mas professor, ele era patrício, por que os plebeus não escolheram outro cara? Porque ele era interessante. Ele era um cara que lutava com muita garra, com muita vontade pelas ideias dele, e ele já falava, se eu for eleito tribuno da plebe, eu vou fazer a diferença para vocês. Sabe político hoje em dia que fala que vai fazer e não faz? Então, o Tibério falou que ia fazer e tentou fazer, e acabou morto por tentar fazer, mas ele foi para fazer. Ele foi eleito tribuno da plebe em 133 a.C. E ele faz a proposta da lei da reforma agrária, mexe com todos os senadores, com todas as terras dos senadores. Os senadores ficam incomodadíssimos com isso. E ele pensa, ele não era burro, ele sabia com quem ele estava mexendo, ele sabia como funcionava o sistema político de Roma. E ele fala, essa lei não vai passar nunca no Senado. E daí você pensa assim, acabou então, né? Não vai passar, como é que ele faz a lei valer? Então, em Roma tinha algumas outras instâncias de discussão de leis, como a Assembleia da Plebe. Professor, você não falou nada disso ano passado. Então, quando eu fui falar disso ano passado, eu falei, mano, não preciso falar disso, não tem porquê, muito detalhe, muita coisinha, e daí chega na aula agora e eu preciso falar disso. Então, mas enfim, tinha a Assembleia da Plebe, que também era um local de discussão de leis, mas era composto só pelos plebeus. A lei da reforma agrária era maravilhosa na Assembleia da Plebe. Os plebeus adoravam essa proposta de lei. E dentro dessa proposta de lei, eles fizeram com que fosse aprovada. Os senadores ficaram malucos com isso, os patrícios ficaram... Como assim? Quem é esse Tibério que vai lá e leva a lei para ser aprovada direto na Assembleia da Plebe? Mas alguém olha pro lado e fala assim, mas então, ele não tá quebrando a lei, ele tá fazendo tudo certinho. É permitido ele fazer isso. Mas os senadores falam, mas ele tinha que vir aqui antes, porque nós somos patrícios, nós somos importantes. Eles ficam extremamente incomodados. E a partir daí eles começam a fazer de tudo para acabar com a vida do Tibério. Mas de tudo que você puder imaginar. Provocavam e gritavam com ele e contrataram, entre aspas, convenceram um outro tribuno da plebe a vetar a lei. E o tribuno meio que aceitou. Não, esse Tibério é meio folgado, né? Vou lá. E ele vetou a lei. Como foi o veto de um tribuno da plebe, estava vetado, não tinha nada que ninguém pudesse fazer. E nem o próprio Tibério podia impedir esse veto. O que ele fez? Ele falou, beleza, tranquilo, vocês vão vetar a minha lei, vocês não vão discutir ela, não vão colocar ela para discussão, não vão querer aprovar ela e convencer um outro tribuno da plebe a votar contra os interesses dos plebeus. Esse tribuno da plebe é um traidor, ele tinha que perder o cargo dele agora. Quando o Tibério fala isso, o ouvido de todo mundo vai, opa, que história é essa? Ele tá querendo tirar um tribuno da plebe do poder? Isso aí tá estranho, ele tá querendo muito poder na mão dele, vamos prestar atenção nesse cara aí. Os senadores patrícios começam a falar isso, tentando convencer o povo de que o Tibério queria virar rei.
E o Tibério, muito louco lá do cara ter impedido a lei dele, fala, não, beleza, não vai passar a minha lei, então não vai passar mais nada, não vai funcionar mais nada em Roma. Eu, como tribuno da plebe, vou impedir o funcionamento da cidade. Como assim, professor? Ele vai pedir o funcionamento da cidade? Em Roma, nessa época, para tudo funcionar, para um mercado abrir para o povo, ele precisava da autorização de um senador e de um tribuno da plebe. Tinha que ir um senador, patrício, e um tribuno da plebe lá na frente, falar, não, tá tudo certo, eu autorizo que esse mercado abra, que ele funcione por hoje. E ele, como tribuno da plebe, falou, beleza, eu vou impedir a abertura de tudo. Tá vendo esse mercado aqui? Não vai abrir pro povo, não tem comida hoje porque eu tô vetando a abertura dele. Tá vendo aquele banho ali, ó? Aquele banho público onde as pessoas vão se banhar? Tá fechado, eu tô vetando a abertura dele hoje. Tá vendo aquele prédio público ali? Não vai abrir hoje, tô vetando a abertura dele. Ele parou Roma com os vetos dele. Falou, é pra usar o veto de qualquer jeito, eu uso de qualquer jeito também. E isso fez um caos na cidade. Fez um caos mesmo de, inclusive, em algumas praças públicas, juntar uma multidão de apoiadores do Tibério, de opositores do Tibério, já meio que se desentenderam. Falando, o Tibério é muito louco, quer virar rei, e além de virar rei, ele tá fazendo um monte de coisa. E a minha cachorra tá latindo. E no final das contas teve um desentendimento nessa encarada em uma das praças públicas e um cara acabou morto. Um opositor do Tibério acabou morto no meio da confusão. Isso foi a gota final. Muitas pessoas se juntaram e foram para cima do Tibério e seus apoiadores, os seus defensores, e mataram ele a paulada e a pedrada no meio da Assembleia da Plebe. Invadiram a Assembleia, arrancaram o banco. Sabe quando tem briga de estádio aqui no Brasil, que o cara arranca a cadeira e bate no outro? Foi tipo isso, arrancaram um pedaço de madeira do banco para bater no Tibério, arrancaram pedra do piso para bater nos apoiadores, e ele e mais uns 300 a 500 apoiadores foram assassinados a sangue frio dentro da Assembleia da Plebe. Mais ou menos uns 10 anos depois, o Caio Graco foi eleito. O Caio Graco era basicamente o Tibério Graco 2.0, 5.0, era o 5G do Tibério, porque ele tinha as ideias iguais do Tibério, ele queria reforma agrária, mas ele não queria só reforma agrária, ele queria reformar tudo. Falou, eu vou fazer a diferença para os plebeus, eu vou honrar a memória do meu irmão, e o meu irmão foi morto por essas ideias, e eu vou fazer de tudo para que elas passem. Inclusive esse bando de senador corrupto aí, eu vou mexer com todos vocês, vai acabar essa história. E o Caio Graco foi para as cabeças, foi eleito tribuno da plebe e promoveu uma série de mudanças. Ele era um ótimo orador, segundo consta, ele conseguia defender muito bem as suas ideias lá na tribuna do Senado romano. E ele passou um monte de leis. Ele passou lei que combatia a corrupção e impedia os senadores patrícios de se safarem de acusações de corrupção tão facilmente quanto antes. Ele passou lei que mexia com a reforma agrária, mas era uma reforma agrária inclusive mais intensa que a reforma que o Tibério havia proposto. Ele fez leis ampliando benefícios para os soldados mais pobres, porque o soldado, por mais pobre que ele fosse, ele tinha que muitas vezes comprar, muitas vezes não, sempre comprar o seu primeiro equipamento, comprar todos os seus equipamentos, na verdade. Então ele tinha que comprar a sua própria armadura, sua própria espada, seu próprio escudo. E ele fala, mano, se a gente quer ter um exército decente, a gente tem que abrir para todo mundo. E para abrir para todo mundo, para os homens mais pobres participarem do exército, eles não têm dinheiro para comprar armadura. A gente vai mandar ele pro campo de batalha sem nada? Não, o Estado romano tem que usar dinheiro do Estado para comprar pelo menos o primeiro kit de arma, armadura, escudo. A gente tem que, inclusive, impedir que crianças se alistem no exército. A idade mínima de 17 anos. Antes da lei dele, podia, eu acho que a partir dos 13 anos, alguma coisa assim. E, inclusive, os nossos soldados, eles ficam em guerra durante muito tempo. Eles ficam muito tempo longe de casa, fica muito ruim. Vamos diminuir um pouco o tempo de serviço. A gente tem muita gente para colocar. Se a gente der armadura de graça para aqueles mais pobres, a gente vai ter gente suficiente. Não precisa manter os caras no campo de batalha tanto tempo. Vamos tornar a vida deles um pouco melhor. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui vivendo do bom e do melhor e eles estão sofrendo com tudo. Então, ele foi mexendo com tudo. Ele, inclusive, estabeleceu uma lei e falou, ó, vamos comprar cereais lá no norte da África, que lá tem muito cereal, e vamos trazer esses cereais, esse alimento, para Roma, baratinho, para o povo não morrer de fome. Quanto
menos fome o povo tiver, mais tranquilo o povo fica. A gente sabe disso. Por que não fazer isso? Ter a vida deles um pouquinho melhor, fazer a situação deles estar um pouco melhor. Então o Caio, né, tô falando do Tibério, o Caio, ele mexeu muito profundamente na sociedade. Os senadores patrícios, obviamente, ficaram absolutamente enlouquecidos com tudo isso e começaram a fazer de tudo que você pode imaginar, inclusive tentando provocar ele para ele reagir de forma violenta, falando da memória do irmão dele. Não, seu irmão era um... né? Falando de tudo para tentar provocar ele, e ele nunca caiu em provocação. Inclusive, os senadores, meio que usando a mesma estratégia que usaram com o Tibério, meio que contrataram um outro tribuno da plebe, só que esse tribuno da plebe ele não foi comprado. O anterior parece que foi comprado, o que se opôs ao Tibério. Esse segundo parece que ele de fato não gostava do Caio, não gostava das ideias do Caio e queria fazer as coisas de uma forma diferente. E esse cara fez de tudo, ele infernizou a vida do Caio. Infernizou tipo criança de 6 anos. Por quê? O Caio fazia uma proposta de lei. Ah, eu quero, sei lá, vender sapatos a 2 moedas pro povo mais pobre de Roma. Porque eles não têm sapato e sem sapato eles machucam o pé, não conseguem trabalhar. Vamos vender um preço bem baratinho. A gente compra lá com o dinheiro do Estado Romano e vende a preço de custo, muito baratinho pro povo. E o outro cara fala... Não. Que história é essa, Caio? Você tá fazendo essa proposta de lei aí, você tá copiando a minha lei. Você ficou sabendo da minha proposta de lei, né? Que eu queria vender não, eu queria dar sapato pro povo. Porque a sua proposta é de vender baratinho. Eu não quero vender, eu quero dar. Eu sou melhor do que você, eu penso mais nos plebeus do que você. Então esse cara foi fazendo isso, sério, não é sacanagem. Ele fazia sempre esse jogo de... Você tá fazendo essa proposta, você tá copiando essa proposta de mim. E a proposta que você tá fazendo cópia da minha, a sua proposta é pior, a minha é melhor. Eu penso mais nos plebeus e você é um porcaria, não sei o que. Sério, infernizando a vida do Caio Graco. Conforme foi passando o tempo, isso foi criando uma tensão, eles foram se tornando cada vez mais inimigos, foi juntando os apoiadores do Graco, do Caio e do outro cara. Inclusive, em um determinado dia, houve uma história, uma conversa, um boato de que iriam assassinar o Caio. E um monte dos apoiadores foram dormir em volta da casa dele. Na verdade, ele já tinha uma galera que dormia em volta da casa dele para protegê-lo, mas nesse dia foi uma porrada de gente, porque sabiam que ia dar ruim. E nessa história teve uma treta. Teve uma briga, um cara foi morto, foi trucidado ali no meio dessa briga e pareceu que umas pessoas tinham entendido que era a ordem do Caio para matar esse cara, que ele ia invadir a casa e não sei o que, e isso foi a gota final. Os senadores conseguiram convencer, os senadores opositores conseguiram convencer todo o Senado de que o Caio era um problema e foram atrás dele para capturá-lo. Ele, ficando sabendo disso, tenta fugir, na verdade, de Roma, tenta atravessar o rio Tibre a nado e chega do outro lado, meio cansado, meio zoado, com alguns poucos apoiadores junto dele, se esconde numa praça, porque tinha uns caras vindo capturá-lo, e nessa praça ele acaba morrendo. Não se sabe exatamente como foi a morte dele. Algumas vertentes dizem que ele se matou, na verdade ele pediu para um apoiador dele que estava junto dele matá-lo, para que ele não fosse capturado vivo, torturado pelos seus opositores, e outra versão diz que ele foi de fato capturado pelos seus opositores e morto. Mas o fato é que quando ele é morto, a população meio que tinha dado uma abandonada dele. Por quê? Porque o povo é, infelizmente, muito facilmente enganado. E, sendo muito facilmente enganado, caíram nas histórias dos senadores da oposição de que ele estava fazendo umas coisas erradas, de que era muito radical, de que a coisa não se resolvia dessa forma e tudo mais. Então ele perdeu o apoio, o povo meio que o abandonou e ficou um pouco do lado dos opositores. Mas pouco tempo depois da morte do Caio, esses opositores, uma boa parte desses opositores, foram pegos em investigações de corrupção e de fraude. Os caras foram pegos recebendo dinheiro ilegal de inimigos de Roma, corrompendo e roubando terras, uns negócios assim. E esses caras caíram na desgraça, esses opositores. Quando esses caras caem em desgraça, o povo olha e fala: esses caras que a gente seguiu pra abandonar o Caio, esses caras, esses traidores de Roma, nossa, a gente cometeu um erro terrível. A gente abandonou o Caio, o nosso melhor tribuno da plebe, por esses caras. A gente tem que louvar eles daqui pra... Eles, Tibério e Caio, os irmãos Graco,
daqui pra frente, porque eles foram heróis da plebe, eles lutaram contra o que há de pior na sociedade romana para fazer a diferença pro povo, né? E eles passaram a ser muito admirados em Roma, tinham estátuas deles espalhadas por todo o território romano como sendo os heróis da plebe. Beleza? É isso, pessoal. Muita coisa eu falei até agora, né? E para aqueles que estão aqui até agora, ó, respect para vocês, porque vocês realmente gostam de história. Tamo junto, abraço para vocês, falou!